Terceiros anos, tudo bem? Vamos lá? Hoje nós vamos dar início à nossa aula 22, tá? Nós vamos fazer a aula 22, parte A. E antes de iniciarmos a aula 22, nós vamos fazer a correção da tarefa da aula 21, parte B. A tarefa da aula 21, parte B, está lá na página 12, tá bom? Pinte as figuras geométricas planas conforme o número de lados que possuem. Então, este daqui é o exercício número 1 da tarefa. As figuras geométricas planas que não possuem nenhum lado, nós pintamos de verde. Então, o círculo, como o círculo não tem nenhum lado, não é verdade? Ó, ele é totalmente arredondado, nós pintamos de verde. De amarelo, nós pintamos apenas o triângulo, ó. O triângulo possui 3 lados, tá? Então, por isso que nós pintamos ele de amarelo. Agora, nós temos bastante figuras geométricas planas de 4 lados. De azul, nós pintamos o quadrado, que tem 4 lados, o retângulo, que também tem 4 lados, o trapézio, que também tem 4 lados, o losango, que também tem 4 lados, e o paralelogramo, que também possui 4 lados, tá? E de vermelho, nós deveríamos pintar as figuras geométricas planas que possuíam 5 ou mais lados, não era? Então, aqui nós temos uma figura geométrica plana de 8 lados. Então, aqui nós temos um octógono. O octógono, ele tem 8 lados, portanto, é mais que 5. Então, ele foi pintado de vermelho, ok? Atenção ao exercício 2. Complete a cruzadinha com o nome dos sólidos geométricos. Sólido número 1, nós temos o cubo. 2, cilindro. 3, pirâmide. 4, paralelepípedo. E o sólido 5, nós temos o cone, ok? Lembrando que se por acaso você tenha errado algo, você pode fazer as suas correções, tá bom? E agora sim, peguem aí o material de vocês. Vamos dar início à aula 22. 22, parte A, língua portuguesa. Lá na página 1, nós temos o cabeçalho. Coloque o nome da sua escola, o seu nome completo, o nome do seu professor ou da sua professora e a turminha de vocês. E aqui nós temos o nosso calendário. Aula 22, parte A, vocês vão fazer durante a semana do dia 27 de setembro a 1º de outubro, de segunda a sexta-feira. De 27 ao dia 30, ainda é o mês de setembro, não é verdade? E aqui na sexta-feira, nós vamos dar início ao dia 1º de outubro, um novo mês, né? De qual ano? 2021. Então, lá no espacinho da data, você vai completar certinho a data que você vai fazer esta aula, combinado? E assim nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós vamos iniciar falando sobre um gênero textual, o poema. Acompanhe a leitura com a Tio Elide aí da página 1, tá? Hoje iremos realizar a leitura do poema O Trânsito, escrito por Cledes Pessoa. Lembrando, cada linha de um poema é um verso. Linha, verso, tá? E os grupos de versos são as estrofes.
O poema pode ou não pode ter rimas, tá? Não é obrigatório ter rimas, mas quando tem, fica bem legal, né? Então, relembrando novamente, cada linha de um poema é um versinho, tá? Um verso. E cada conjunto de versos é uma estrofe, ok? Antes da tia ler o poema, vamos prestar atenção na estrutura do poema. Ó, nós temos aqui o título do poema e nós temos aqui cada linha deste poema é um verso, tá? Então nós temos aqui vários versinhos. Cada conjunto de versos, ó, cada vez que pula uma linha, é porque acabou o conjunto de versos. Então, aqui nós temos uma estrofe, aqui outro conjunto de versos, então outra estrofe, tá? E assim sucessivamente. E aqui nós temos o autor do poema, Cledes Pessoa. Então, agora a tia Elide vai ler com vocês, ó, o poema. O trânsito. O trânsito é coisa séria, ninguém pode duvidar. E se o sinal está vermelho, é melhor não atravessar. Mas, se o siga estiver aberto e bem iluminado, é hora de passar depressa para o outro lado. O que significa amarelo, que sempre fica a piscar? É o sinal de advertência que devemos observar. Atenção, motoristas, sejam muito previdentes, não avancem o sinal para evitar acidentes. Sempre o verde na vida, eis o nosso lema. Se o seguirmos corretamente, evitaremos muitos problemas. Olha que legal este poema, meninos. Olhem só, agora a tia Elide vai falar novamente. Aqui nós temos o título, cada linha é um verso e cada conjunto de versos, ó, toda vez que eu pulo uma linha, é porque eu tenho uma outra estrofe. Então, eu tenho aqui esta e esta. Quantas estrofes nós temos? Agora eu preciso da atenção de vocês, hein? Nós vamos fazer um estudo da língua. Vocês vão aprender a procurar a sílaba tônica. Que é isso, tio L, de sílaba tônica? Vocês vão aprender hoje. Vamos dar início, então, aos nossos exercícios, tá? E na página 2, nós temos duas perguntinhas. O que observamos ao realizar a leitura de algumas palavras destacadas no poema? Então, se vocês voltarem lá no poema, vocês vão observar que tem algumas palavrinhas que estão em destaque, estão em negrito lá, tá? Por que será que elas estão em negrito? O que vocês puderam observar, tá? Respondam aqui na 1. 2. Onde foram colocados os acentos nessas palavras? Se vocês prestaram bastante atenção, vocês observaram que as palavras possuem acentos, não é? Onde que foram colocados esses acentos? Respondam aqui na 2. Lembram que a tia Elide disse que hoje vocês iriam aprender o que é sílaba tônica? Olhem só, você sabia? Quando pronunciamos uma palavra formada por duas ou mais sílabas, podemos perceber que é uma sílaba que pronunciamos com mais intensidade sonora. O que é isso, tio Elide? Intensidade sonora é a sílaba com mais destaque, é a sílaba que a gente ouve ela mais forte. Isso é intensidade sonora. Ou seja, é a sílaba forte, que tem o nome de sílaba
tônica. Então, a sílaba mais forte da palavra é chamada de sílaba tônica, tá? Na língua portuguesa, cada palavra possui somente uma sílaba tônica. E prestem atenção nessa parte. A sílaba tônica pode ou não ser acentuada, tá? Algumas palavras são acentuadas, né? E que nas palavras que são acentuadas, a sílaba tônica é aquela que tem o acento, né? Pode ser acento agudo, circunflexo. Mas muitas palavras não são acentuadas, não é verdade? E não é porque a palavrinha não tem acento que ela não tem sílaba tônica, tá? Cuidado! Como seguem os exemplos abaixo? Prestem atenção, meninos. Essa palavrinha aqui, nós temos aqui uma sílaba tônica, ó. Estão vendo que ela é a mais forte? Tio Elid vai ensinar uma coisa para vocês, tá? Mas antes, eu vou fazer uma correção dessa separação silábica. Como que a gente separa a palavra, separa silabicamente, né? A palavra biblioteca, aqui o blio não fica junto, tá? Vai ficar assim, ó. Biblioteca. Então, perdoem, tá? O erro. Aqui, ó, não pode ficar junto. Como que a gente separa? Biblioteca. Então, é uma palavra polissílaba, uma palavra que tem 5 sílabas. Agora, vamos procurar a sílaba tônica. Tio Elid vai ensinar um truque para vocês, uma dica, tá? Vamos chamar no portão. Sabe quando a gente vai chamar alguém? Vou lá na minha vizinha e vou chamá-la pelo nome. Por exemplo, Renata. Eu vou lá chamar minha vizinha que chama Renata. Aí eu vou lá falar assim, ó. Renata. Qual é a sílaba que a tia Elid falou mais forte? Renata. Não foi o na? Então, a sílaba tônica da palavra Renata é o na. Renata. Então, para vocês descobrirem a sílaba tônica da palavra, chamem a palavrinha no portão. Olhem só, a biblioteca. Biblioteca. Qual é a sílaba que a tia Elid falou mais alongada, mais forte? Biblioteca. Não foi o té? Então, o té, ó, é a sílaba tônica. Olha, a sílaba tá forte, não é? Agora, olha só a curiosidade dessas palavrinhas, ó. Sábia está com acento agudo no sa. Sábia. Sábia. Então, ó, sílaba tônica é o sa. Agora, vamos chamar a palavra sabia lá no portão? Sabia. Sabia. Não foi o bi? Então, o bi é a sílaba tônica. Agora, vamos chamar a palavrinha sabiá. Sabiá. Perdão pela moto. Sabiá. Sabiá. Então, aqui nós temos a sílaba a como tônica. Perceberam a diferença? Ó, sábia, sabia e sabiá. O acento muda tudo, não é? Nós temos uma palavrinha com 5 letras iguais,
né? Letra S, letra A, letra B, letra I, letra A. Só que, de acordo com a acentuação da palavra, ó, ou se eu acentuo no SA, ou se eu não acentuo em lugar nenhum, ou se eu acentuo na sílaba A, eu mudo o significado da palavra, não é verdade? Sábia, sabia e sabiá são 3 palavras com significados diferentes. Prestem atenção, vocês entenderam como que a gente encontra a sílaba tônica? Uma dica, chamar no portão, tá? Vão lá e cantem a palavrinha, chamem a palavrinha. Biblioteca, tá? E meu nome? O Elide. A minha vizinha vem me chamar. O Elide. Então, o meu nome... A sílaba que é mais forte é o E, o L. Perceberam? Aqui nós temos uma frase, ó, retirada lá do poeminha. O trânsito é coisa séria. Então, aqui nós temos, ó, trânsito, trânsito. Então, a sílaba tônica é o tran. É uma palavra monossílaba, então, consequentemente, é a única sílaba, né? É a mais forte, é a única sílaba. E coisa, vamos chamar no portão? Coisa, coisa. Então, a sílaba mais forte é o coi, coisa, tá? Séria, séria, séria. Às vezes fica um pouco estranho a gente fazer esse chamamento no portão, mas é uma dica que para vocês fica muito útil, tá? Ajuda muito na hora de encontrar a sílaba tônica. Agora vocês vão treinar, hein? Nós temos aqui o exercício 3. 3. Assinale no quadro a posição da sílaba tônica destas palavras. Então, nós temos as palavras aqui. Rápido, panela, deslizar, café, círculo e barco. E nós temos aqui a classificação de acordo com a última sílaba tônica, a sílaba mais forte. Se é a penúltima sílaba tônica, você vai colocar um xizinho aqui, tá? E se for a antepenúltima sílaba tônica, você vai colocar um xizinho aqui nesta coluna. Mas, Joelide, como que eu vou saber se a palavra... qual é a última sílaba, qual é a penúltima, qual é a antepenúltima? Primeira coisa que vocês vão fazer é separar a palavra em sílabas, tá? Por exemplo, ó, a palavra rápido. Vamos ver como que a gente separa? Rápido, rápido, não é? Então, eu tenho uma palavra com 3 sílabas. Tia, e qual é a última sílaba? A última sílaba é o que eu falei por último, ó, rápido. Então, o do, a sílaba do é a última sílaba. E do lado esquerdo aqui da última sílaba, nós temos a penúltima sílaba. E do lado esquerdo da penúltima, nós temos a antepenúltima sílaba. Então, de novo, a última é a que eu falei por último, a que fica aqui do lado direito, tá? Última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima sílaba. Tá, e o que eu vou fazer, tio Elide? Agora eu já sei como que eu classifico, como que
eu sei se é a última, penúltima ou antepenúltima. Agora vamos chamar no portão, ó. Vou chamar no portão a palavrinha rápido. 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 Então eu descobri que a sílaba Rá é a tônica e a Rá aqui é a antepenúltima sílaba. Portanto, vocês vão fazer um xizinho aqui na antepenúltima sílaba, tá? Vocês vão fazer com a palavra panela, panela, deslizar, deslizar. Chamem no portão, tá? Café, círculo e barco. Combinado? Espero que vocês tenham entendido. Agora, por que vocês primeiro aprenderam a classificar as sílabas de acordo com se é a última, se é a penúltima ou se é a antepenúltima sílaba? Porque vocês vão aprender a classificar as palavras, se são palavras oxítonas, se são palavras paroxítonas ou se são proparoxítonas. Parece difícil, né? Mas não é não. É fácil. Vejam só. Agora, veja como são classificadas as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica, a posição da sílaba mais forte na palavra, tá? Se a sílaba mais forte da palavrinha estiver lá na última sílaba, essa palavra é uma oxítona, tá? Então, ó, oxítonas, palavras com a última sílaba tônica. A última sílaba é a mais forte, então ela é oxítona, tá? Paroxítonas, palavras com a penúltima sílaba tônica. As paroxítonas são as palavras em que a penúltima sílaba é a mais forte, tá? E as proparoxítonas, Suelide? As proparoxítonas são as palavras com a antepenúltima sílaba tônica. Por isso que vocês aprenderam no exercício anterior o que é última, penúltima e antepenúltima, tá bom? Olhem só, o que é isso, terceiros anos? É um coração, não é? Coração. Primeira coisa que nós fizemos, separação silábica. Nós temos 3 sílabas. Coração. Agora eu vou chamar o coração no portão. Coração. Qual foi a sílaba que a gente falou mais alongada, que foi a mais forte no chamamento? Foi a sílaba são, não foi? Coração. O são, então, é a sílaba tônica. E, de acordo aqui com a posição dela, ela é a última sílaba tônica, não é? Portanto, ó, palavras com a última sílaba tônica, oxítona. Então, a palavra coração, ela é oxítona, tá? Vamos ver outro exemplo? O que é isso daqui? Açúcar. Açúcar. Primeira coisa que nós fizemos, separação silábica. Açúcar. Agora vamos chamar no portão? Açúcar. Açúcar. E aí, qual foi a sílaba tônica? A sílaba su, não é? Açúcar. Então, nós temos aqui, ó, última sílaba, car. Penúltima, su. Então, ó, palavras com a penúltima sílaba tônica, paroxítonas. Então, a palavra açúcar é uma palavra paroxítona, tá? Agora, vamos ver outro exemplo. O que é isso?
é uma abóbora, não é? Primeira coisa que nós fizemos, separação silábica. Abóbora, ok? Então, nós temos uma palavra aqui, polissílaba, com 4 sílabas. Agora, vamos classificar de acordo com a sílaba mais forte. O Rá é a última sílaba. O Bo é a penúltima. E o Bó é a antepenúltima. Vamos chamar a abóbora no portão? Abóbora, abóbora. Qual foi a sílaba que nós falamos mais alongada, mais forte? O Bó, não é? Abóbora. Então, aqui, ó, última, Rá. Penúltima, Bo. Antepenúltima, Bó. Então, nós temos uma palavra proparoxítona, ok? Continuando aí na página 3, tá? Observe, trânsito. Vamos separar a sílaba da palavra trânsito. Trânsito. Agora vamos chamar no portão a palavrinha trânsito. Trânsito. Então, eu descobri que a sílaba mais forte é o trânsito, trânsito. Então, vamos ver, ó. Última sílaba, to. Penúltima sílaba, zi. E antepenúltima sílaba, tran. Então, eu descobri que a palavra trânsito é uma proparoxítona. Concordam, meninos? Ó, oxítonas, última sílaba tônica. Penúltima, paroxítonas. E antepenúltima, proparoxítonas. Concordam? Agora, vamos lá. A palavrinha coisa. Primeira coisa que nós fizemos, separação silábica. Coisa, ok? Então, de sílaba, 2 sílabas. Agora, vamos chamar no portão coisa. Coisa, coisa. Então, a sílaba mais forte é o coi. E ela é a penúltima sílaba tônica. Perdão, penúltima sílaba da palavra, não é? E é a sílaba tônica. Então, o que vocês aprenderam? Se fosse a última, seria uma oxítona. E a penúltima sílaba mais forte, paroxítona. Ok? Vamos ver mais um exemplo. A palavra estiver. Primeira coisa que fizemos, separação silábica. Estiver. Ok? Agora, vou chamar no portão. Estiver. 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 Então, eu descobri que a sílaba ver é a tônica, não é? Mais forte. Então, a última sílaba mais forte, portanto, ela é uma oxítona. Novamente, antepenúltima sílaba tônica, proparoxítona. Penúltima sílaba tônica, paroxítona. E última sílaba tônica, oxítona, ok? Agora vamos fazer uns exercícios para praticar mais um pouquinho, ó. Observe as figuras abaixo. Então, nós temos aqui algumas figuras, algumas imagens, tá? Escreva o nome de cada figura, separando-as em sílabas. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é colocar o nome de cada figura, separando silabicamente, tá? Quilômetro, bicicleta, metrô,
guarda, semáforo e ônibus, tá? Então, vocês vão separar as palavrinhas silabicamente e depois fazer a B, ó. Circule a sílaba tônica de cada uma das palavras. Então, depois de separar silabicamente, vocês vão procurar a sílaba tônica. Qual é a sílaba mais forte de cada palavrinha aqui? E vão circular, tá bom? Virem a página aí do material de vocês. Vamos lá para a página 4. Nós temos mais 2 exercícios. C. Forme uma frase negativa com uma das palavras do exercício anterior. Então, vocês vão escolher uma das palavras lá do exercício anterior, tá? Semáforo, ou metrô, ou qualquer palavrinha do exercício anterior e vão formar uma frase negativa. Lembrando, as frases negativas sempre tem a palavrinha não inserida na frase, tá bom? D. Escolha uma das palavras do exercício anterior e escreva uma frase terminada com ponto de interrogação. Ou seja, frase interrogativa. Vocês vão escolher uma das palavrinhas do exercício anterior e fazer uma frase interrogativa, tá bom? E. Pinte as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica, tá? Conforme o que está pedindo a legenda. Nós temos a legenda aqui, ó. De verde, vocês vão pintar as palavras em que a última sílaba é tônica, ou seja, as palavras oxítonas, não é? De amarelo, vocês vão pintar as palavrinhas em que a penúltima sílaba é tônica, ou seja, as palavras paroxítonas, tá? De vermelho, vocês vão pintar as palavrinhas em que a antepenúltima sílaba é mais forte, é a tônica. Ou seja, as palavras proparoxítonas, vocês vão pintar de vermelho. Tá bom? Vamos agora para a página 5, estudo da língua, acentuação. Leia a frase abaixo. Nós temos uma frase aqui, ó. É o sinal de advertência. Prestem atenção nas duas palavrinhas que estão em negrito, são mais escurinhas, ó. Nós temos o sinal agudo aqui na palavrinha que é esse sinalzinho aqui, tá? É o acento agudo. E nós temos a palavra advertência. A palavra advertência tem o acento circunflexo aqui, tá? Então, este acento, ó, este aqui, ele se chama acento agudo. E esse chapeuzinho aqui, ó, nós temos o acento circunflexo, tá bom? As palavras e advertência são acentuadas. Os acentos agudo e circunflexo determinam a sílaba tônica da palavra, tá? Determina qual é a sílaba mais forte da palavra. Vamos ver a diferença entre acento agudo e acento circunflexo. Acento agudo pode ser usado sobre todas as vogais, tá? Indica que o som ele é aberto sobre as vogais A, E, I, O, U, tá? Nós temos aqui alguns exemplos, ó. Ninguém, sofá, cipó, família, saúde, tá? Então, nós temos aqui, ó, os acentos agudo indicando qual é a sílaba mais forte da palavrinha aqui. E ele tem um som mais aberto,
tá? E o circunflexo, tio Elide? Acento circunflexo pode ser usado sobre as vogais A, E e O. Não existe circunflexo em cima da vogal I e também em cima da vogal U, tá bom? Só usamos circunflexo nas vogais A, E, O. Indica que o som ele é fechado. Olha o exemplo. Você, ônibus, trânsito, tá? E também indica qual é a sílaba tônica, a sílaba mais forte na palavra. Agora vamos fazer alguns exercícios, tá? Leia as palavras abaixo, acentue-as e observe a posição da sílaba tônica, tá? Então, vocês vão acentuar corretamente e prestar atenção em qual sílaba que está posicionado o acento, tá bom? Fubá, fêmea, ipê, ninguém, jacaré, judô, última, sítio, infância, 3, aniversário, triângulo, inglês, açúcar e próximo, tá? Vocês vão colocar os acentos ou agudo ou circunflexo na vogal correta, tá bom? 2. Escreva as palavras da lista do exercício anterior, acima, essa lista aqui, ó, na coluna correspondente. Então, as palavras que vocês escreveram que tem acento agudo, vocês vão colocá-las aqui na coluna da esquerda, tá? E as palavras que vocês colocaram com acento circunflexo, aqui na coluna da direita, ok? E agora chegou então o momento da nossa tarefa. Tarefa da aula 22, parte A. Lá na página 11, complete direitinho com a data da sua tarefinha, tá? E a turminha a qual você pertence. Lá na página 11, nós temos o exercício 1. Leia as palavras abaixo e acentue-as adequadamente quando for necessário, tá? Nós temos aqui algumas palavras que, em sua maioria, precisa de acentuação. Você vai acentuar corretamente, tá bom? Tio Elide vai ler para vocês as palavras. Pêssego, lâmpada, tricô, cola, árvore, ônibus, agudo, boné, sofá, café, água, régua, série, ovo, cômoda, médico, lápis, ótimo, pé, mágico, férias, cone, saída, também, técnico, armário, ambulância, óculos, jacaré, beijo, pomada, automóvel, tênis, máquina, relógio, sílaba, penteado, poste, horrível e navio. Algumas palavras não precisam de acentuação. Atenção, hein? Exercício 2 da tarefa de hoje. Depois de acentuar as palavras acima, separe-as no lugar correspondente. Então, vocês acentuaram, né? Algumas palavras vocês precisaram colocar o acento agudo, e em outras o acento circunflexo, não é? Então, as palavras que vocês acentuaram com acento agudo, vocês vão reescrevê-las aqui, tá? E aqui as palavras em que vocês precisaram colocar o acento circunflexo, combinado? E nós temos um outro exercício de tarefa, ó. Leia o texto e circule as palavras acentuadas. Então, aqui basta você ler e circular todas as palavras que levaram acentuação, tá?
acento circunflexo ou acento agudo. Tio Elid vai ler para vocês. No trânsito, o sentido é a vida. Na cidade, no campo, pelas ruas e avenidas, a pé, de carro ou bicicleta, nas subidas e descidas, lembre sempre que no trânsito o sentido é a vida. Nos momentos de lazer, naquela festa divertida, na companhia de amigos, com comidas e bebidas, priorize a segurança. Na chegada e na partida, lembre sempre que no trânsito o sentido é a vida. Nos dias calmos e de paz, e na agitação sentida, nos deslocamentos fluidos e nas filas incontidas, lembre sempre que no trânsito o sentido é a vida. Não importa a situação que está sendo vivida, não importa a distância que está sendo percorrida, não importa a direção que está sendo seguida. Lembre sempre que no trânsito o sentido é a vida, tá? Nós temos a autora aqui, Irene Rios. Parabéns para ela, né? Aqui vocês vão circular todas as palavras que foram acentuadas, ok? E assim a gente finaliza a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante, tá bom? Beijos e até a nossa próxima aula. Tchau!